Há frases de Jesus que, mesmo depois de lidas muitas vezes, continuam provocando espanto. Algumas parecem suaves, consoladoras, cheias de ternura. Outras, porém, chegam como palavras cortantes, obrigando o coração a parar, pensar e rever suas conclusões apressadas. Uma dessas declarações aparece no Sermão do Monte, quando Cristo diz: "Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis vossas pérolas diante dos porcos." À primeira vista, essa frase pode soar estranha. Como o mesmo Jesus que ensinou sobre misericórdia, perdão e amor ao próximo poderia falar de cães, porcos e pérolas pisoteadas? A dificuldade aumenta porque essa advertência aparece logo depois de Jesus dizer para não julgarmos de maneira hipócrita. Ele havia falado sobre o perigo de tentar tirar o cisco do olho do irmão enquanto há uma trave no próprio olho. Então, logo em seguida, vem uma frase que parece, superficialmente, classificar algumas pessoas de forma dura. Mas essa aparente contradição desaparece quando entendemos que Jesus não está ensinando desprezo, orgulho religioso ou condenação do próximo. Ele está ensinando discernimento. Há uma grande diferença entre julgar alguém com soberba e perceber, com sabedoria, quando um coração não está disposto a receber determinada verdade naquele momento. Para compreender a força dessa frase, precisamos entrar no mundo dos ouvintes de Jesus. Quando ele fala sobre o que é santo, seus ouvintes não pensavam em algo comum. Para um judeu do primeiro século, o santo estava ligado ao templo, aos sacrifícios, às ofertas e a tudo aquilo que era separado para Deus. Certas porções dos sacrifícios não podiam ser tratadas como restos. Eram consagradas, marcadas pela reverência, ligadas ao culto e à presença de Deus no meio do povo. Jogar algo santo aos cães seria uma imagem extremamente ofensiva, porque significava tratar como lixo aquilo que pertencia ao Senhor. Além disso, os cães naquele contexto não eram vistos como animais domésticos queridos, como muitos imaginam hoje. Em muitos casos, eram animais de rua, impuros, associados a restos, carniça e desordem. Assim, quando Jesus usa essa figura, ele está criando uma imagem forte: aquilo que pertence a Deus não deve ser entregue ao desprezo. O sagrado não deve ser colocado em um ambiente onde será pisoteado, zombado e profanado. A intenção de Cristo não é diminuir pessoas, mas destacar o valor daquilo que é santo. A segunda imagem aprofunda ainda mais o ensino: pérolas lançadas diante dos porcos. A pérola era símbolo de valor, raridade e beleza escondida. Era algo precioso, não um objeto qualquer. Em outra parábola, Jesus comparou o reino dos céus a uma pérola de grande valor, pela qual um homem vende tudo o que tem. Ao colocar essa pérola diante de porcos, Jesus cria um contraste chocante. Para o judeu, o porco era símbolo de impureza. Era um animal proibido pela lei e ligado a memórias de profanação. Portanto, lançar pérolas diante dos porcos significava colocar algo de imenso valor diante de quem não reconhece seu valor, não sabe o que fazer com aquilo e ainda pode pisotear o presente recebido. Com isso, Jesus ensina que nem toda a verdade deve ser entregue de qualquer forma, em qualquer momento e a qualquer pessoa. Isso não significa esconder o evangelho de quem precisa ouvi-lo, nem negar a mensagem da salvação aos pecadores. O próprio Cristo veio buscar e salvar o perdido. A questão não é essa. O ponto é que existe diferença entre alguém que tem uma dúvida sincera e alguém que só deseja zombar. Existe diferença entre uma pergunta honesta e uma armadilha. Existe diferença entre uma pessoa confusa, mais aberta, e alguém endurecido, que já decidiu transformar qualquer resposta em motivo de escárnio. Esse princípio já aparecia na sabedoria do Antigo Testamento. O livro de Provérbios fala várias vezes sobre o escarnecedor. O escarnecedor não é apenas alguém que discorda. Ele é aquele que despreza a correção, rejeita a instrução e reage com orgulho diante da sabedoria. Ele não pergunta para aprender, mas para ridicularizar. Não busca entendimento, busca ocasião para atacar. Por isso, Provérbios ensina que corrigir o escarnecedor muitas vezes produz apenas vergonha, conflito e hostilidade. Jesus retoma essa sabedoria e a aplica às verdades do reino. As coisas profundas de Deus não devem ser transformadas em espetáculo para quem só quer profaná-las. Isso é muito importante porque muitos confundem amor com insistência sem discernimento.
Acham que amar alguém significa responder todas as provocações, entrar em todos os debates e explicar todas as doutrinas, mesmo quando o ambiente já está tomado por zombaria. Mas Jesus mostra que o amor também precisa de sabedoria. Às vezes, o silêncio não é covardia, mas maturidade. Às vezes, não responder não significa falta de argumento, mas respeito pelo sagrado. Às vezes, tentar vencer uma discussão pode acabar transformando a verdade em combustível para mais desprezo. O próprio ministério de Jesus mostra isso. Ele não falava da mesma maneira com todos. As multidões, muitas vezes ensinava por parábolas. Aos discípulos, explicava os mistérios em particular. Aos sinceros, abria verdades profundas. Aos hipócritas endurecidos, muitas vezes respondia com perguntas, silêncio ou palavras que revelavam suas intenções. Isso não era favoritismo. Era discernimento. Cristo sabia que a revelação precisava encontrar um coração preparado. As parábolas, por exemplo, funcionavam como uma porta entreaberta. Quem tinha fome espiritual se aproximava e perguntava mais, quem só tinha curiosidade superficial ou coração endurecido ouvia uma história e ia embora sem entender a profundidade. Vemos isso com clareza no encontro de Jesus com Nicodemos. Nicodemos veio à noite, cheio de cautela, talvez com medo do julgamento dos outros líderes religiosos. Ele ainda não entendia tudo, mas havia nele uma busca verdadeira. Jesus percebeu essa abertura e lhe entregou uma das maiores revelações do Evangelho, a necessidade de nascer de novo. Ele falou sobre o Espírito, sobre o reino e sobre o amor de Deus revelado ao mundo. Nicodemos não tinha todas as respostas, mas sua pergunta era sincera. E um coração sincero, mesmo confuso, pode receber pérolas profundas. Por outro lado, quando Jesus foi levado diante de Herodes, sua postura foi completamente diferente. Herodes queria vê-lo havia muito tempo, mas não por sede de verdade. Ele queria presenciar algum milagre, assistir a um espetáculo, satisfazer uma curiosidade vazia. Suas perguntas não vinham de arrependimento ou reverência. Ele tratava o sagrado como entretenimento. Diante disso, Jesus permaneceu em silêncio. Esse silêncio não foi fraqueza. Foi sabedoria. Cristo não entregou a pérola a alguém que só queria brincar com ela diante de sua corte. Com Pilatos, a atitude de Jesus foi outra. Pilatos também era um homem distante da fé, preso a interesses políticos e à pressão da multidão. Mesmo assim, em sua pergunta sobre a verdade havia uma fresta, ainda que misturada com cinismo e poder. Jesus falou com Pilatos de uma forma que não falou com Herodes. Isso mostra que o critério de Cristo não era aparência religiosa, posição social ou reputação. O critério era a disposição interior daquele momento. Uma pessoa aparentemente distante podia receber uma resposta. Outra, aparentemente curiosa, podia receber silêncio. Jesus lia os frutos do coração. Esse ponto é essencial para não distorcermos o texto. Jesus não está nos autorizando a rotular pessoas definitivamente como cães ou porcos, como se algumas estivessem para sempre fora do alcance da graça. Essa seria uma leitura cruel e errada. A advertência fala sobre postura, momento e disposição. Uma pessoa que hoje zomba pode amanhã ser quebrantada. Alguém que agora rejeita pode um dia procurar a verdade com lágrimas. O discípulo não deve usar Mateus 7:6 como desculpa para a arrogância, mas como chamado à prudência. A igreja primitiva também viveu esse princípio. No livro de Atos, Paulo e Barnabé pregavam com ousadia, mas também sabiam discernir quando insistir e quando seguir adiante. Em alguns lugares, muitos recebiam a palavra com alegria. Em outros, havia oposição, blasfêmia e resistência agressiva. Quando a rejeição se transformava em hostilidade clara, eles não ficavam presos a debates intermináveis. Sacudiam o pó dos pés e levavam a mensagem a outros lugares. Isso não era falta de amor. Era entendimento de que a mensagem havia sido apresentada, mas o ambiente não estava disposto a recebê-la. Em Corinto, algo semelhante aconteceu. Quando alguns se opuseram de forma dura e blasfemaram, Paulo mudou o foco de sua missão. Ele não abandonou o Evangelho, nem deixou de amar os perdidos.
Mas compreendeu que insistir indefinidamente diante de quem só queria resistir poderia desgastar o mensageiro e profanar a mensagem. Isso nos ensina que evangelizar não é discutir sem fim. Defender a fé não é responder toda provocação. Testemunhar de Cristo não significa transformar cada conversa em um campo de batalha. Esse ensino também se aplica dentro da própria comunidade de fé. Muitas vezes pensamos que os cães e porcos representam apenas pessoas de fora, inimigos declarados da fé. Mas a irreverência pode surgir também entre aqueles que estão próximos do sagrado. Uma pessoa pode frequentar cultos, ouvir sermões, conhecer a linguagem bíblica e ainda assim tratar as coisas de Deus como algo comum. A familiaridade com o sagrado pode produzir reverência, mas também pode gerar banalização. Quando alguém se acostuma demais com as palavras santas e já não se comove com elas, corre o risco de pisar em pérolas sem perceber. A ceia do Senhor mostra isso de maneira profunda. Para a igreja, o pão e o vinho não eram elementos comuns. Eles apontavam para o corpo e o sangue de Cristo, para a nova aliança, para o sacrifício do Senhor. Paulo advertiu os coríntios porque alguns participavam da ceia de forma indigna, sem discernir o corpo do Senhor. O problema não era apenas externo, mas espiritual. Aquilo que deveria gerar reverência estava sendo tratado com descuido. A pérola estava sendo banalizada dentro da própria assembleia. Por isso, essa palavra de Jesus não serve apenas para avaliarmos os outros. Ela também nos chama a examinar nosso próprio coração. Será que ainda valorizamos as pérolas que Deus nos entregou? Será que a cruz ainda nos constrange? Será que a graça ainda nos surpreende? Será que a palavra ainda nos corrige? Ou será que ouvimos verdades eternas com a frieza de quem já se acostumou demais? Antes de perguntar quem está pisando nas pérolas, precisamos perguntar se nós mesmos ainda reconhecemos seu valor. Pedro também usa imagens semelhantes quando fala de pessoas que conheceram o caminho da justiça, mas voltaram à antiga corrupção. Ele menciona o cão que volta ao próprio vômito e a porca lavada que retorna ao lamaçal. A imagem é forte porque revela uma tragédia espiritual. Alguém pode ter contato com a verdade e ainda assim escolher voltar à antiga vida. Isso mostra que proximidade com o sagrado não garante transformação automática. A pérola pode estar diante de alguém, mas, se o coração não for renovado, ela pode ser abandonada como se não tivesse valor. Na prática, essa lição toca nossas conversas diárias. Em famílias, amizades, igrejas, grupos de mensagens e redes sociais, muitos cristãos se sentem obrigados a responder tudo. Alguém provoca a fé, debocha da Bíblia ou faz uma pergunta agressiva, e imediatamente surge a vontade de rebater. Mas nem toda provocação merece resposta. Nem toda pergunta é uma busca. Muitas vezes, a pessoa não quer compreender, quer apenas ver você perder a calma. Quer transformar sua fé em piada. Quer puxar você para um confronto em que ninguém sairá edificado. Isso não significa fugir de perguntas difíceis. A fé cristã não precisa ter medo de questionamentos honestos. Uma dúvida sincera merece atenção. Uma pessoa que discorda, mas escuta com respeito, pode estar mais perto da verdade do que imaginamos. O jovem confuso, o amigo ateu, o familiar ferido, a pessoa cheia de perguntas, todos podem estar diante de uma porta aberta. O problema não é a pergunta difícil. O problema é quando a pergunta nasce do desprezo, da ironia ou do desejo de atacar. Um sinal importante para discernir é observar a reação da pessoa ao silêncio ou à mansidão. Quando você não entra imediatamente no debate, quando responde com calma ou escolhe esperar, a intenção do outro começa a aparecer. Se a pessoa só queria conflito, talvez perca o interesse ou aumente a provocação. Mas se havia busca verdadeira, ela pode voltar ao assunto com mais respeito, tentando entender melhor. Às vezes, o silêncio funciona como um teste que revela se havia fome de verdade ou apenas vontade de brigar. No ambiente digital, isso se torna ainda mais necessário. Redes sociais e comentários públicos muitas vezes são espaços de ironia, pressa e agressividade. Pessoas perguntam não para aprender, mas para expor, ridicularizar ou armar ciladas. Uma explicação bíblica pode ser recortada, distorcida e usada contra quem a escreveu. É claro que o Evangelho também deve estar presente no ambiente digital.
Mas estar presente não significa ser ingênuo. O cristão precisa discernir quando há uma conversa real e quando há apenas um ciclo de zombaria sendo alimentado. Esse discernimento também protege o mensageiro. Jesus disse que os porcos poderiam pisotear as pérolas, e voltando-se contra quem as lançou, despedaçá-lo. Isso mostra que o problema não é apenas a profanação da mensagem, mas também o desgaste de quem a carrega. Muitas pessoas estão cansadas espiritualmente porque tentam convencer quem não quer ouvir. Entram em discussões longas, saem feridas, frustradas e desanimadas. Jesus nos liberta dessa pressão. Você não é o Salvador. Você é testemunha. Você anuncia, ama, ora, mas não controla o coração de ninguém. Essa verdade é muito importante em relacionamentos próximos. Dentro da família, por exemplo, pode haver pessoas que zombam da fé de alguém constantemente. O cristão tenta explicar, provar, responder, insistir. Mas, se o ambiente se torna repetidamente ofensivo, talvez a melhor postura seja parar de discutir e continuar vivendo com coerência. Um testemunho humilde, constante e amoroso pode falar mais do que uma discussão vencida. Em alguns casos, a vida silenciosa prepara o terreno para uma conversa futura. Mas é preciso equilíbrio. Mateus 7:6 não pode ser usado como desculpa para frieza, medo ou omissão. Nem toda rejeição inicial significa que devemos nos calar para sempre. Às vezes, Deus nos chama a falar uma verdade difícil, mesmo que ela incomode. Os profetas fizeram isso, os apóstolos fizeram isso, e o próprio Jesus também fez. A questão é discernir o momento, o tom, a intenção e os frutos. Há ocasiões em que a fidelidade exige uma palavra firme. Há outras em que a sabedoria exige silêncio. O exemplo de Saulo de Tarso nos ajuda a manter esse equilíbrio. Se alguém parecia fechado ao Evangelho, era Saulo. Ele não apenas discordava dos cristãos, ele os perseguia. Respirava ameaças, prendia discípulos e lutava contra a igreja nascente. Aos olhos humanos, parecia impossível que aquele homem recebesse a pérola do Evangelho. Mas Deus tinha outros planos. No caminho de Damasco, Cristo ressuscitado o encontrou, confrontou sua cegueira e transformou o perseguidor em apóstolo. A conversão de Paulo mostra que ninguém deve ser declarado definitivamente perdido por nós. Hoje alguém pode rejeitar, amanhã pode ser alcançado. Hoje alguém pode zombar, amanhã pode chorar diante de Deus. Hoje alguém pode perseguir, amanhã pode pregar. O nosso papel é discernir quando falar e quando silenciar. Mas a transformação do coração pertence ao Senhor. Por isso, quando não houver abertura para a palavra, ainda existe espaço para a oração. Muitas vezes, parar de insistir não significa desistir da pessoa, mas entregá-la com mais fé nas mãos de Deus. Essa compreensão também nos liberta da culpa. Nem toda pessoa que rejeita a verdade o faz porque explicamos mal. Nem todo coração fechado se abriria se argumentássemos por mais tempo. A conversão não nasce da pressão humana, mas da graça divina. Devemos falar com amor, clareza e fidelidade, mas não podemos carregar o peso de mudar o interior de alguém. Há momentos em que a coisa mais sábia é deixar de discutir e começar a interceder. No centro de tudo, porém, está a maior pérola de todas, o próprio Cristo. Ele é o tesouro supremo, a revelação perfeita de Deus, o santo entregue ao mundo. E, de forma impressionante, a humanidade fez com ele exatamente aquilo que Mateus 7:6 descreve. O santo foi rejeitado. A verdade foi zombada. A pérola foi pisoteada. Jesus foi acusado, humilhado, ferido e crucificado. Mas aqui está o mistério mais sublime do Evangelho: ele não foi entregue contra sua vontade. Ele se entregou voluntariamente para salvar até aqueles que o desprezavam. Isso nos impede de transformar esse ensino em dureza. Jesus não manda guardar o sagrado porque Deus não ama os impuros. Pelo contrário, Cristo entrou na nossa miséria para nos resgatar. Mas ele também ensina que seus discípulos não precisam se destruir em toda discussão improdutiva. Ele já foi despedaçado uma vez por todos. O nosso chamado é amar com sabedoria, testemunhar com humildade e confiar no tempo de Deus.
Portanto, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis pérolas aos porcos. Não é um convite ao desprezo, mas à maturidade espiritual. Jesus está ensinando que a fé, a graça, a palavra, a cruz, a ressurreição e os mistérios do reino são preciosos demais para serem tratados de forma impulsiva. Não devem ser usados como armas de vaidade, nem jogados em ambientes onde só haverá zombaria. Devem ser compartilhados com amor, mas também com discernimento. A aplicação começa com perguntas simples: há humildade nessa conversa? Há respeito? Há desejo real de entender? A pessoa discorda, mas escuta? Ou ela apenas ironiza, ataca e tenta humilhar? Essas perguntas não exigem que você julgue a alma de ninguém. Exigem apenas que você observe os frutos do momento. Jesus não nos pede onisciência. Ele nos pede sabedoria. E essa sabedoria precisa voltar-se também para dentro. Será que ainda temos fome da pérola? Será que ainda tratamos o Evangelho como tesouro? Será que ainda nos maravilhamos com o perdão de Deus? O discípulo maduro não apenas protege a pérola do ambiente errado, ele também garante que seu próprio coração continue reconhecendo o valor dela. Talvez você já tenha se ferido por insistir demais com alguém que não queria ouvir. Talvez tenha passado horas em discussões que só produziram cansaço, frustração e dor. Talvez tenha confundido fidelidade com obrigação de responder tudo. Mas Jesus nos ensina que nem toda provocação merece nossa energia. Nem todo debate merece nossa presença. Nem toda pergunta busca entendimento. Ainda assim, todo coração verdadeiramente faminto merece receber a beleza da verdade. Peça a Deus sabedoria para saber quando falar, quando esperar e quando se calar. Peça humildade para não desprezar quem duvida sinceramente. Peça discernimento para não lançar o sagrado em ambientes de zombaria. E peça fé para continuar crendo que Deus pode alcançar até os corações mais improváveis. No fim, essa palavra de Jesus não enfraquece o amor, ela purifica o amor. Não diminui a missão, fortalece a missão. Não nos manda abandonar pessoas, ensina-nos a depender de Deus no trato com elas. A pérola do Evangelho continua sendo oferecida ao mundo, mas deve ser carregada por mãos sábias, lábios mansos e corações guiados pelo Espírito. Porque a verdade de Deus não é um argumento para vencer discussões, mas um tesouro para transformar vidas. E quando essa pérola encontra um coração preparado, até quem um dia zombou pode descobrir que aquilo que desprezava era exatamente o que sua alma mais precisava. Se você gostou do conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos. Até mais e Deus te abençoe.